3 anos depois de escrever a Fundamentação da Metafísica dos Costumes, Kant, em 1788, escreve Crítica da Razão Prática. Nesta obra, ele prossegue a sua explicitação da metafísica da moralidade, esclarecendo o sentido em relação às conclusões de sua Crítica da Razão Pura. O objetivo é ao mesmo tempo interno, ligado à construção do edifício crítico, com a cartografia das faculdades que esta estabelece. Trata-se de encontrar a via mediana entre o racionalismo moral e o empirismo moral. Como pensar esta liberdade transcendental, condição a priori da moralidade? Nas coordenadas do edifício crítico, ele designa 3 coisas ao mesmo tempo: a independência da vontade diante da causalidade natural, aquilo que a Crítica da Razão Pura não havia estabelecido, senão a possibilidade, através da diferença do mundo fenomênico e numênico, a determinação da vontade pela lei moral ou autonomia, e a experiência da obrigação, que se manifesta paradoxalmente no sentido a priori, que é o respeito à lei moral. Neste vídeo eu abordarei 4 pontos da Crítica da Razão Prática de Kant. O primeiro ponto é que a razão tem um papel diferente. Na Crítica da Razão Pura, Kant mostrou que a razão tem um papel apenas regulador em matérias de conhecimento, como um horizonte guiando nossas perspectivas, e que o incondicionado não poderia ser conhecido, senão caindo em ilusões específicas. Aqui nós temos a tese de que a metafísica não é possível como ciência, e os objetos metafísicos não são possíveis de serem conhecidos, apenas pensados. Kant então trata aqui da não cognoscibilidade dos objetos metafísicos, como liberdade, alma e infinito, por exemplo, mas apenas da sua pensabilidade. Agora, na Crítica da Razão Prática, Kant afirma que a razão tem um papel constitutivo, não apenas regulativo da Crítica da Razão Pura, mas constitutivo, Crítica da Razão Prática. Pelo fato de ser incondicionada, a lei moral é um fato da razão, pura e a priori, e aqui é possível uma metafísica dos costumes ou uma metafísica da moralidade. O ser humano, segundo Kant, utiliza a sua razão tanto para conhecer como para agir. O ser humano aparece a si mesmo como uma coisa, tanto como fenômeno como pessoa. Fenômeno quando ele é determinado de maneira causal no espaço e no tempo. Já a pessoa quando ele é responsável moralmente. Como segundo ponto deste vídeo, falarei que a lei moral se define por sua forma. A lei moral dirige-se a todos os seres racionais. Ela exige de nossa vontade que ela se determine em função da própria forma da lei. E aqui nós temos a universalidade, e não em função de uma regra subjetiva, as máximas, adotada por um sujeito ou um grupo de sujeitos, ou de um efeito a ser buscado. A lei moral prescreve como um imperativo que jamais se deve fazer falsas promessas, por exemplo. Já a máxima pode nos convidar a fazer tais falsas promessas a quem já nos fez essas falsas promessas. Ou que um preceito nos ordena a fazer esta ou aquela ação para buscar determinados efeitos e determinados fins. Kant aqui se opõe radicalmente às morais da felicidade, da eudaimonia. E essas são desenvolvidas desde a antiguidade. Elas são relativas, empíricas e particulares. Para ser autônoma, a vontade não pode ser determinada, a não ser pela própria lei moral. Kant aqui não pensa uma ética relativa, empírica e particular, muito menos teleológica. Ele pensa uma ética deontológica, universal e formal. Como terceiro ponto, falarei que a motivação da obediência à vontade e à lei é o respeito. O respeito para Kant é o único sentimento racional. Para ele, pertencemos ao mesmo tempo no mundo numênico das significações morais como pessoa e ao mundo natural como seres sensíveis. Agindo por dever, ajo em respeito à lei. Aqui nós temos a distinção clássica de Kant do dever por dever e o dever conforme o dever. O único dever que abarca a ética é o dever por dever. O dever conforme o dever é um dever por inclinações. E este tipo de ato motivado por um dever por inclinações é um ato amoral. Mereço assim o respeito devido à virtude da boa vontade, e não porque eu estou agindo buscando a felicidade como fim último do meu ato. Fica claro neste ponto que a ética kantiana é uma ética das intenções, e a intenção deve seguir a boa vontade. A boa vontade é a vontade boa em si mesma. É isso que Kant nos diz na outra obra dele chamada Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Como último ponto deste vídeo, falarei que a dialética da razão prática tem como objeto o sumo bem. O sumo bem
que é a união da virtude com a felicidade, é o objeto último da razão prática. Como nas antinomias da crítica da razão pura, duas posições aqui neste momento se opõem. Para uma posição, a felicidade é o sumo bem. Para outra posição, a virtude é o sumo bem. Kant mostra que essas duas posições são igualmente insustentáveis. Felicidade e virtude, segundo Kant, pertencem a dois mundos distintos, o mundo causal e o mundo numênico. A primeira, a felicidade, diz respeito a uma coisa física. A segunda, a virtude, diz respeito a uma coisa moral. O acordo só é possível por meio de uma fé prática ou uma esperança racional, nas palavras de Kant, fundada em três postulados. Primeiro, a liberdade de uma vontade ser capaz de ser determinada de forma autônoma. Segundo, a justiça de um Deus que nos proporciona a virtude que nos torna dignos de uma felicidade. E terceiro, o progresso moral ao infinito de uma alma necessariamente imortal. Esses três postulados são proposições teóricas que não podem ser provados, apenas aceitos pela fé prática. Finalizo citando Kant na sua obra Crítica da Razão Prática, de 1788. Diz ele: a autonomia da vontade é o princípio único de todas as leis morais e dos deveres que lhes são conformes. Até mais.